Bom dia a todos. Começamos agora a banca de defesa de TCC da aluna Rayana Silva Rocha. Eu agradeço a participação dos colegas da banca, professor Alexandre Bueno Santa Maria e professor Diogo Neri Paleta. Obrigado, professores, sejam bem-vindos. Rayane, você tem 20 minutos para a sua apresentação e depois nós voltamos com as considerações. Bom trabalho. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Meu nome é Rayane da Silva Rocha, sou aluna do Instituto Federal e o meu estudo é sobre o perfil e comportamento de compra do consumidor de café no estado de São Paulo, junto com o orientador professor Dr. Gilson Rogério Marcomini. Introdução. O café ele é originário da Etiópia, mas foram os árabes quem trouxeram o grão do continente africano. O consumo de café atualmente ele é mundial e o café em cápsula e os cafés especiais eles estão tendo uma tendência exponencialmente maior, tendo em vista o café torrado e moído. Há um crescimento. Os brasileiros são os maiores produtores e exportadores de café. Um exemplo disso é 5 milhões de sacas de café verde produzidas em 2,3 milhões de hectares. Nós assumimos o segundo lugar dentre os países que mais consomem esse grão. E os nossos produtores, eles continuam consistindo em um ciclo de investimento em qualidade e em sustentabilidade, tendo um volume recorde na safra de 2020. Apontado esses fatos, torna-se fundamental o estudo do comportamento de compra desses consumidores, deste produto. O nosso estudo ele buscou identificar qual é o perfil e o comportamento de compra dos consumidores de café, pensando no entendimento dos motivos conscientes e subconscientes que levam a comprar de uma determinada marca, uma determinada quantidade, se existe uma relação cultural e econômica nessa escolha, quais são os hábitos para a bebida, quais são os métodos. Nossa metodologia. 309 consumidores de café responderam o nosso questionário, voluntários acima de 18 anos. Foram entrevistas individuais disponibilizadas por meio de um questionário eletrônico via Google Forms. O link de acesso ele foi disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, então para os professores e para os alunos, e também para toda a comunidade em geral através das redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Junto com esse link de acesso, tivemos também o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Nossos resultados. Na tabela 2, foi feita uma análise descritiva da estatística dessas variáveis. Então, nós pegamos a máxima e a mínima e fizemos uma média. O exemplo disso se dá na variável Y, que é a quantidade adquirida de café torrado e moído. Nosso máximo foi 12 e mínimo 0, ficando numa média de 2,28. Outro ponto importante também é a renda bruta mensal da família. A nossa renda máxima obtida na resposta foi de R$30 mil e mínimo de R$600, ficando em uma média de 7.733. Tabela 3, utilizamos a análise de teste Kruskal-Wallis, que considerou a quantidade adquirida. Nessa análise Kruskal-Wallis, ela mostra se existe diferença dentro dos grupos. E na coluna P-valor, onde existem asteriscos, são essas diferenças dentro dos grupos, são onde existe. Um exemplo disso. Todas as pessoas, elas consomem o café, ali na quantidade adquirida de café torrado e moído, variável Y. Todas consomem o café, mas não é a mesma quantidade. Então, quer dizer que cada uma consome uma quantidade diferente. Tabela 4, usamos a análise de regressão linear múltipla
com heterossedasticidade. A nossa variável dependente, que é a fixa, é a quantidade adquirida de café torrado e moído. E as variáveis abaixo são as que têm relação com essa quantidade adquirida de café torrado e moído. Vale notar que os coeficientes onde tem um sinal negativo quer dizer que influenciam negativamente nessa variável dependente. Por exemplo, quantidade adquirida de café torrado, de café em cápsulas. Então, quanto maior a quantidade de café em cápsulas consumida, menor a quantidade adquirida de café torrado e moído. Idade dos entrevistados. Quanto maior a idade dos entrevistados, menor a quantidade adquirida de café torrado e moído. Preço pago. Quanto maior o preço pago, menor a quantidade adquirida de café torrado e moído. Aí, quanto às variáveis positivas, que é a quantidade adquirida de café solúvel, quantidade de adultos na família, adolescentes e pessoas, quer dizer que quanto maior a quantidade de pessoas, adolescentes, adultos e adquirida de café solúvel, também é maior a quantidade adquirida de café torrado e moído. Na tabela 5, usamos a mesma análise, porém trocando a variável dependente, que é a renda. E no coeficiente negativo é a mesma coisa. A influência do café tomado no coador é negativa relacionada à renda. Então, quanto maior a renda, menos pessoas tomam café no coador. Temos ali o comportamento 1 e comportamento 2. Comportamento 2, que tem uma influência negativa, era uma pergunta onde o respondente tinha que dizer se ele soubesse que um café ele fosse produzido sem princípios trabalhistas, éticos ou ambientais, mas tivesse um preço baixo, se mesmo assim eles consumiam esse café. E a resposta foi não. Quanto maior a renda, menor a disposição das pessoas a consumirem esse café. Nos coeficientes positivos, que é o preço pago e o comportamento 1 e o gourmet, no preço pago, quanto maior a renda, maior o preço pago, e quanto maior a renda, maior o consumo de café gourmet. No comportamento 1, a pergunta foi contrária ao comportamento 2. Se soubesse que o café que consome ele cumpre princípios éticos, ambientais e trabalhistas, mas fosse mais caro se eles consumiam esse produto. E a resposta foi sim. Quanto maior a renda, maior a disposição das pessoas para o café do comportamento 1. Tabela 7, análise de regressão logística. Temos as variáveis dependentes, variáveis independentes e os coeficientes. Nessa análise, vale destacar que toda vez que for maior a disposição para comprar o café, quando o coeficiente for maior que 1, ali, quer dizer que a variável dependente e independente tem maior possibilidade de ocorrer. Um exemplo disso é ali, ó, consumo pela embalagem e quantidade de pessoas na família, com o coeficiente 1,64. Isso quer dizer que quanto mais pessoas na família, maior a disposição de um consumo pela embalagem. Na quantidade de adolescentes também, quanto maior a quantidade de adolescentes na família, maior a disposição deles consumirem o café sem açúcar. Bom, o consumo de café ele é abrangente. Praticamente todas as pessoas que responderam ao questionário, eles têm o hábito de consumir esse produto. E é uma característica porque 98% dos lares no Brasil consomem o café. O maior consumo foi destacado nessa pesquisa que ocorreu entre os jovens. E o que é legal e interessante de destacar porque eles têm uma maior amplitude, né, de variedade de bebidas e mesmo assim esse consumo ocorre entre os jovens. O consumo de café gourmet, ele tem uma barreira que é a principal, que é o preço. Então, muitas pessoas gostariam de consumi-lo, mas não consomem pelo preço mais elevado.
E a maioria dos consumidores, eles apresentam uma preocupação muito grande em relação a um produto e um consumo que seja sustentável e que tenha princípios éticos e trabalhistas. Muito obrigada. Ok, Rayane, obrigado pela sua apresentação. Eu já vou convidar os colegas para iniciarmos a argumentação. E eu vou começar pelo professor Diogo. Por favor, professor, fique à vontade. Ô, Diogo, acho que seu microfone está mudo. Vocês conseguem me escutar agora? Sim. Ah, tá. Acho que eu Agora o fone. Desculpa, deixa eu tirar aqui então. Ótimo. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Pessoalmente, agradeço aí o convite para participar da banca aí de defesa da aluna Rayane. Agradeço ao professor Gilson, né? Pelo convite, a aluna Rayane. Agradeço ao professor Alexandre aí pela parceria, tá? Então vamos lá, pela banca de defesa, né? Pela arguição, né? Começar a arguição aí da banca. Bom, primeiramente, a gente costuma falar os pontos positivos, né? Acho que está de parabéns, né? Rayane, professor Gilson, parabéns aí pelo TCC, né? Foi um trabalho muito bem feito, né? Realmente eu fiquei muito feliz em ler, né? Fiquei muito contente aí em participar de alguma forma com o resultado final do trabalho, tá? Então, tá de parabéns a Rayane, orientação do professor Gilson, que é o TCC, ele realmente, da Rayane, ele superou a expectativa do que a gente espera de um TCC de graduação, né? Então, que ele, eu vou pontuar, né? Já por quê, mas já adiantando, né? Tem essas características que excede, que a gente não espera, né? Encontrar num trabalho de TCC graduação e aí, com a determinação aí da Rayane, sobre a boa orientação do professor Gilson, a gente teve esse resultado muito bom, ótimo, né? Bom, então, os pontos positivos, né? O trabalho é muito bem escrito, né? Parabéns, a Rayane tem essa facilidade para escrever bem, né? Flui bem a escrita, né? Certo? E deixa eu ver aqui. E a escrita dá para a Rayane já tem esse domínio, né? De ter essa fundamentação, conseguir escrever bem a escrita. Desculpa, falar melhor, tem esse domínio da escrita acadêmica, né, que a gente vê em bancas, é comum alunos terem essa dificuldade de conseguir se expressar bem, utilizando aí os padrões aí da escrita acadêmica, né, científica, né, então, né, um ponto aí para você destacar, né, essa boa escrita acadêmica do TCC, né, trabalho rico em referências, né, muito bem fundamentado, né, tudo que está colocado, né, que foi colocado de informações, né, quase sempre tem lá a fundamentação, tá? Então, um trabalho bem fundamentado, teoricamente, né, um trabalho rico em gráficos, né, tabelas, né, muito rico nesse aspecto, né, outros pontos super importantes que cumpriu os objetivos, né, a gente sempre verifica isso, né, o objetivo que está declarado lá no começo, na introdução, e a gente vê se conseguiu cumprir, o trabalho conseguiu cumprir com êxito os objetivos propostos, né? E também, né, o último, mas não menos importante, até acho que melhor, né, que é a metodologia, né, muito avançada para um TCC, né, técnicas de estatística avançada, né, até são algumas técnicas que você não vê, a gente não costuma trabalhar em graduação, a nível de pós-graduação, né? Algumas regressões aí na graduação eu nem vi. Então, regressão logística, né? Esses testes estatísticos, né? Eu, na graduação, passei longe disso. Por exemplo, eu vi isso lá no mestrado, esse negócio. E, então, tá de parabéns aí a Rayane e o professor Gilson aí por esse TCC aí ousado, né? Muito bom. E tem uns apontamentos aqui, eles visam mais
a melhora, claro, né? E também aí uma perspectiva aí potencial de publicação, eu acho que é o interesse, né? Acho que é bem interessante, né? O professor Gilson, a Rayane terem em mente, acho que já tem, né? Mas realmente o trabalho bem feito desse merece né, ser publicado, né? Em revista científica e tal, né? Então, alguns pontos aqui, né? Um de começo é do resumo, tá? Acho que na apresentação a Rayane colocou isso, né? Um trecho do resumo, né? Abre aspas, né? Visando o trabalho visa, né? O entendimento dos motivos conscientes e subconscientes que levam a comprar, tá. É bem interessante, mas no trabalho em si não ficou explícito esse tratamento dos motivos conscientes e inconscientes, nem nas considerações finais, nos resultados. Pelo menos eu não consegui enxergar essa discussão explícita do que é aquilo que é motivo consciente e inconsciente, né? Eu acho que do jeito que está, eu recomendaria tirar essa questão, né, de os motivos gerais, né? Mas se realmente tem essa proposta, eu acho que tem que deixar mais explícito, mais claro, tá? O que é motivo consciente, o que é subconsciente, nos resultados claro, nas considerações finais, tá? Agora, uma questão entre a página 9 e 10, aí é uma questão bem técnica de ABNT, foi o que eu encontrei, só encontrei uma citação que foi colocada de uma maneira que eu acho que não foi correta, tá? Mas é coisa pequena, né? Eu vou deixar aqui, todos os comentários eu tenho aqui, eu vou deixar no documento, vou enviar para vocês, tá? Então, essa parte aqui, ó, demonstrando coerência e aplicabilidade do conceito para áreas acadêmico, gerencial, as pesquisas aí cito os autores, mas em caixa alta, tá? Então, dá para ver que é uma citação que a gente coloca lá no final, né? Que fica em caixa alta, entre aspas, né? Então, mas eu acho que essa citação ao longo do texto que você cita, segundo ao fulano, ciclano, não é para ser feita em caixa alta, né, em letras maiúsculas, né? Pequeno detalhe só. Vamos lá, então. Agora, alguns pontos aqui. Acho que eu tinha comentado da questão da amostragem aleatória, tá? Não sei como é que isso é mais visando a publicação, tá? Para o TCC, eu acho que isso não é muito, eu acho que não vai fazer muita diferença, né? Para o TCC, mas visando publicação em revista científica, né? Eles são muito criteriosos, né? Então, quando essa questão aí do método, né? Tem que ser muito claro e justificado, né? Quando você faz falando que é uma amostragem aleatória, tem todo um procedimento, tá? E pelo que foi exposto, não está claro se foi seguido esse procedimento para fazer uma amostragem aleatória, né? Resumindo bem, né, a amostragem aleatória você tem uma população, tá? Uma população, e aí você faz diversas técnicas para tirar uma amostra aleatória, né? Indivíduos, né? Aleatoriamente dessa população. Não ficou explícito se esse procedimento foi feito. Lendo, né, o TCC, dá a entender que foi feito da maneira mais usual, que é super comum e não tem problema nenhum nisso, que é a amostragem por conveniência, né? Você enviar questionários para o maior número de pessoas possível, tá? E não tem problema nenhum nisso. É o que é mais feito, que é o mais cômodo, né? É o mais tranquilo, tá? É o mais fácil, né? Por isso que a amostragem por conveniência, isso não é demérito nenhum para o trabalho, né? Você vê aí em revistas científicas tal, esse tipo de amostragem, tá? É só essa questão aí, quando a gente tem uma técnica, tem que fundamentar, né, bem, né, colocar, né, para o leitor, né, que realmente foi aplicada essa técnica, né. Então, esse apontamento, né, e aí, esse apontamento, obviamente, ele excede uma discussão aí de TCC, tá? E outro ponto só da metodologia, né, durante a metodologia foi colocado entrevistas, né, que foi feita em entrevistas, né, e aí tem essa questão técnica também de metodologia, né.
dá para entender que o que foi feito foi um questionário eletrônico que foi enviado para as pessoas, né? Então, isso é o questionário, alguns chamam auto-aplicável, auto-administrado, né? Que a pessoa mesma ela vai respondendo, né? Entrevista seria se você ou outro pesquisador perguntasse as questões diretamente aí para o entrevistado, né? Para o participante da pesquisa, tá? Então, essa questão aí da palavra, né? Técnica aí da metodologia, né? Tem todo essa metodologia era mais chata, né? Que você tem que definir certinho o que foi feito, né? E aí, por fim, tá? Para fechar aqui esses apontamentos, na tabela 7, né, que foi apresentada o resultado da regressão logística, se você puder colocar, Rayane, por favor, acho que fica melhor para mostrar. Na tabela 7 da regressão logística, isso, essa aí. Eu acho que teve uma troca aí, tá? O que está colocado como variável dependente, né? Veja, quantidade de crianças, escolaridades, dados dos entrevistados, tá? Eu acredito que é a variável independente, tá? E vice-versa. O que está como variável independente é a variável dependente, já porque na regressão logística, a variável dependente, a variável de resultado, né? É a variável qualitativa, né, que é essa da coluna, a primeira coluna da esquerda, né, comportamentos, sim ou não, se é o tipo de, né, consumo de embalagem, né, então, lendo o trabalho foi isso mesmo, você tenta explicar esses comportamentos aí qualitativos, né, e aí a variável independente, aí sim ela é a quantitativa, né, que é a idade, renda, quantidade, né, essas métricas quantitativas. Então, só esse acerto só precisa consertar, tá? Inverter aí essas colunas, né? E porque pelo texto a gente entende que foi realmente tem essa relação, tá? Você está tentando explicar como resultado as variáveis qualitativas e de fato é isso que a regressão logística tem essa intenção. Mas mais uma vez, né? Isso eu não esperava fazer essa discussão aí numa banca de TCC, né? Geralmente é mais comum a gente fazer esse tipo de discussão em banca de pós-graduação, tá? Então é isso, esses são os apontamentos, né? São poucos aí, né? Então espero aí ter contribuído de alguma forma, né? E mais uma vez aí, e para fechar, né? Fiquei bem satisfeito com a discussão, com os apontamentos, perdão, com as melhorias feitas, né? Com os apontamentos aí que o professor Alexandre, né? Que a gente fez na qualificação, né? A gente viu aí que foi cumprido, né? Que foi atendido aí grande parte, né? Então a gente agradece aí a colaboração e é isso, né? Parabéns aí pelo trabalho, Rayane e professor Gilson. Obrigado, professor Diogo. Você tem razão em tudo. A gente passou despercebido desses erros. Não é uma amostra aleatória, é uma amostra conveniente e intencional. Não é entrevista, é questionário. E a regressão logística está invertido mesmo. Obrigado por ter apontado. Eu vou passar então para o professor Alexandre. Por favor, professor, fique à vontade. Legal, né? Eu gostaria mais uma vez, né, de agradecer ao convite aí, né, a Rayane, ao Gilson e ao Diogo também por me proporcionar esse momento grande de aprendizado que foi participar tanto da quali quanto agora da defesa do trabalho da Rayane. E Rayane, eu vou amarrar aí o início das minhas considerações a tudo agora que o professor Diogo trouxe, né? Que realmente eu observei as mesmas coisas. Na parte de estatística, eu confesso que eu fiquei assim muito, eu não posso dizer surpreso, né? Mas satisfeito com relação à profundidade que você usou, né? As regressões e tudo mais. Eu corroboro tudo o que ele disse. Eu só vi isso até hoje em trabalho de pós-graduação e você está de parabéns por ter se aventurado numa área tão árida para a maior parte das pessoas, para mim mesmo, né? Eu confesso que e ter conseguido montar
essas análises de uma maneira tão robusta, tão eficaz, né? Que realmente você não tem o que falar, tá? Redondinho, tá? Incrível. Eu vou pontuar também, né, aquela questão que ele falou, que é o uso do instrumento de coleta de dados, né, que realmente não foi entrevista, como o Gilson já observou agora também, né, foi um levantamento, enfim, né, um survey. Eu preciso ver direitinho se encaixa nessa categoria para poder ajustar depois no texto, mas isso de maneira nenhuma traz algum demérito para o seu trabalho, porque você realmente traz os dados, faz as análises dos dados de maneira perfeitamente adequada, né? E, enfim, né? É só uma questão de ajustar a terminologia, né? A nomenclatura que você usa ali para definir, para descrever os instrumentos de coleta de dados. Eu quero fazer também um comentário a respeito da fluidez da sua escrita, que é algo acima da média para curso de graduação. Então, meus sinceros parabéns para isso também. Na versão que você nos entregou, você colocou lá na primeira página, lá onde tem o resumo, né, tem o título, e eu marquei aqui no documento que eu vou mandar para o professor Gilson compartilhar, que faltou colocar os nomes de vocês, né, para poder atender o padrãozinho de documento que a gente faz no TCC do TPG. E o abstract não é necessário, né? Então, se eu não me engano, o seu trabalho foi para o Connect também, ou vai ser publicado em outro lugar, e aí sim você leva o abstract, né? Para onde for necessário. Mas tá passando da conta aqui, né? Não precisa. A gente não... No nosso modelo aqui, a gente manda só o resumo em português mesmo e já é suficiente, né? Já atende a questão de, né, formato do trabalho aqui para o curso. E, bem, deixa eu ver o que mais eu preciso verificar aqui. Estou rodando o documento aqui para ver as anotações. Eu fiz algumas marcações, né? Aquela questão daquela citação que o professor Diogo marcou, eu marquei aqui também, super fácil de arrumar, né? Realmente um ajuste de texto só. O instrumento de coleta de dados. Tem uma citação na página 15 que eu achei que ficou um pouco solta, eu comento aqui, aí você verifica com o Gilson. Um acento, outra coisa assim, são detalhes assim mínimos, né, perto da grandeza do seu trabalho. Então, Rayane, eu queria registrar aqui meus sinceros parabéns a você e ao Gilson aí pela condução do trabalho, pelo jeito que vocês chegaram até aqui e como o seu trabalho cresceu, né, da Quali para cá e assim, de uma forma muito robusta, de uma forma muito, assim, você realmente está construindo um conhecimento sólido que eu acredito seriamente que ele precise ser compartilhado, né, então corram atrás de publicar, é um tipo de informação que você traz aqui que tem um peso muito grande para decisões gerenciais no âmbito dos cafeicultores, daqueles que trabalham com marcas de café e tudo, né? Porque você realmente faz aquilo que a gente prega quando a gente pensa em administração, né? Que é fazer com que os gestores tomem decisões a partir de análises concretas e objetivas, né? Não tem nada de achismo aqui, né? Assim, você realmente trouxe, por mais que assim o seu trabalho não seja, ele não, você não promete, né? Também esgotar essa análise, né? Você realmente fez a amostra por conveniência ali e tudo, mas assim é a metodologia que você tinha na sua mão e com as condições que você tinha, você conseguiu já fazer uma contribuição muito rica, né? Para a área, né, do pessoal que é especialista e trabalha com café. Tá bom? Então, parabéns, foi um trabalho ousado, né? Como eu comento, né, todas as bancas
que o Gilson orienta, né? Os alunos que o Gilson orienta, é sangue no zóio, né? Como a gente fala, vai pegar para fazer um trabalho que a gente já sabe que o desafio é grande, mas já sabe que vai ser cumprido com excelência também. Então, você cumpriu com excelência. Parabéns. Obrigado, Gilson. E encerro aqui. Obrigado, Rayane. Encerro minha fala. Obrigado, Alexandre. Obrigado por falar publicamente que eu sou muito chato. Eu agradeço. Você é muito competente, cara, muito exigente e você eleva o nível dos TCCs, cara. Parabéns, de verdade. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado, fico lisonjeado. Na verdade, o mérito é praticamente todo da Rayane, porque ela, com todas as dificuldades que ela enfrentou aí ao longo do ano de estudo, de trabalho, e ela conseguiu fazer o TCC. Eu dei uma mãozinha, mas até aproveitando minha experiência nisso, mas ela que fez o trabalho, ela pesquisou, ela buscou referências, ela conseguiu que 309 pessoas respondessem o formulário no Google. Então, assim, eu praticamente nas minhas pesquisas pessoais, eu nunca consegui 300 pessoas respondendo, né? Então, e aí deu uma robustez para o trabalho, porque a gente teve muitas observações, né? E aí até contribuiu para poder fazer uma regressão, né? Que a gente teve que trabalhar, tive que explicar para ela o que é uma regressão. E ela captou a mensagem, entendeu? Tanto que eu fiquei até surpreso da explicação dela na banca. Ela conseguiu, né? Realmente, né, Diogo? Umas coisas tão técnicas, né? Porque é difícil para nós, que já passamos pela pós-graduação, tem dificuldade para fazer uma regressão, e ela conseguiu expor com muita tranquilidade essas tabelas. Então, ficou muito bom o trabalho. Bom, eu vou pedir então, Raiane, que você deixe a sala, nós vamos aqui fazer as nossas análises, e aí depois eu te mando uma mensagem para você retornar. Certinho. Obrigada por todos os apontamentos e obrigada pela participação de vocês. E se eu puder fazer só mais um, que eu acho que sem o Gilson eu não conseguiria. Obrigada.